que a gente vai estar vendo é a 12ª, ok? Ela fala sobre seguro e armado. Será que a gente está seguro e armado? Não, não é nada disso. A gente está seguro sempre quando a gente está com o Senhor, né? Quando o Senhor é nosso protetor. E a gente vai ver de que forma a gente está seguro e quais são essas armas, né? Que a Bíblia nos fala, que nos livra do mal, do pecado, né? Vamos lá? Já abriram? 1 João 3,8, começa assim: No entanto, o que lhe escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão dissipando e já brilha a verdadeira luz. E João está falando de uma esperança, de uma salvação. Esse capítulo de João vai estar nos alertando contra o mal, de que forma nós devemos nos comportar, de que forma devemos estar firme para recebermos essa promessa de salvação, né? Então, se vocês lerem todo esse capítulo de João, você vai ver de que forma nós devemos amar o nosso próximo, de que forma devemos andar na luz, de como a palavra ela é vida, tá? Vamos continuar. Eu queria falar aqui, fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram de como o pecado entrou no mundo? Vamos lá, vocês conseguem lembrar? A Bíblia começa falando que o mundo era sem forma, né? Muito bem, o mundo era sem forma, vazia, e o Espírito do Senhor pairava, né? Sobre as águas, né? Sobre a face. Muito bem, isso mesmo. E Deus, né, fez a criação, fez esse projeto de vida, né? Criou, separou o firmamento e houve luz, né? E houve a separação da luz da escuridão e houve água, né? E houve animais, e houve nós, os homens, e Deus criou Adão, e a partir de Adão surgiu Eva, né? Através da costela, Deus tira um pedaço de Adão para poder fazer a sua companheira. E houve uma condição, alguém lembra? Que condição foi essa? Para que eles permanecessem lá naquele jardim, Deus falou o que para Adão? Alguém lembra? Isso, muito bem, né? De tudo eles poderiam fazer menos de comer aquela fruta do meio, né? E o que Deus estava querendo isso? O que Deus estava querendo quando Ele proibiu de não comer essa fruta? Era sabermos se nós éramos obedientes, né? Isso que os nossos pais nos falam sempre, né? Faz isso, faz aquilo, não faz isso, né? Que nós estejamos, e é muito difícil, né? A gente obedece. Eu não obedecia. E o fruto da minha desobediência era uma vara de goiabeira. Minha mãe era cruel, porque eu era desobediente. Tá? E, no entanto, eu louvo ao Senhor pela vida da minha mãe, né? Agradeço a minha mãe, agradeço as varadas que ela me deu, não tenho nenhuma mágoa disso, né? Porque foram lições e ensinamento, e hoje eu entendo o zelo que ela teve por mim, e isso aí foi muito bom para minha vida, ok? Então a gente realmente só vai dar valor quando a gente passa por essas experiências, quando a gente não obedece, né? A gente não ouve a palavra do Senhor, porque Deus, quando colocou o homem
né, naquele jardim, ele queria que a vida fosse fácil, simples, simplesmente obedecer, seria tudo maravilhoso, mas Eva deu ouvido à serpente. A serpente não era má, é que o inimigo também não queria. Lembra que uma vez eu falei para vocês que a gente está numa batalha espiritual e a gente não consegue ver essa batalha? É uma batalha entre o bem e o mal, e que nós temos os anjos que estão ao nosso redor e ao derredor estão os inimigos querendo nos derrubar. E foi assim, quando a serpente deu brecha, né? O tio Vini falou também sobre isso, né? As brechas que nós devemos, né, estar preocupado em acertar, de não deixar, de firmarmos, né? De que o tio Alexandre falou entre o velho homem e o novo homem, alimentar, né, o novo homem. E é muito importante isso. Se eu alimento o novo homem, eu deixo o velho cada vez mais para trás, né? Se eu me alimento do Espírito, se eu me alimento da palavra e se eu faço a vontade do Senhor cada vez que eu faço isso, eu estou alimentando o meu espírito, e o meu desejo de pecar, de errar, vão cada vez sendo menor, e aí o meu fardo vai sendo mais leve. E assim, toda vez que eu decido escolher o certo, toda vez que eu decido escolher o Senhor, fazer a vontade do Senhor, a minha vida ela caminha, né, melhor. Não que seja mais fácil, ao contrário, cada vez que eu busco o Senhor, a minha vida vai sendo a prova. Cada vez mais o inimigo não aceita e quer me derrubar, mas eu sei que tem alguém por nós, né, nos protegendo. Ele pode só estar nos tentando, mas não vai conseguir. Mas para que isso aconteça, eu preciso alimentar e fazer a vontade do Senhor. Ok? Foi isso. A serpente, ela deu brecha, né, para que Satanás entrasse e falasse, né, com Eva, né, e Eva pecou. Mas Adão também tinha sua escolha. Adão poderia ter dito não, mas Adão também queria comer, né? Por isso que muitas das vezes a gente procura alguma coisa, né, para justificar os nossos erros, né? Muitas das vezes eu quero fazer aquilo que não deve, eu fico ali me conflitando entre mim mesmo, porque é uma decisão minha, não é uma decisão dos nossos pais, não é uma decisão dos nossos amigos, mas sim os nossos amigos às vezes podem nos influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que nós devemos escolher, né, fazer as nossas escolhas, estarmos sempre com as pessoas, né, que são da nossa igreja, que são evangélicos, porque eles sabem do caminho do bem e o do mal, né? Se eu ouço mais as pessoas da igreja, as chances de eu acertar serão muito maiores, né, de eu fazer as coisas certas, escolher as coisas certas, ainda que eu possa escolher as coisas erradas. Reconhecer, né, que errei, se acertar com o Senhor e não fazê-las de novo. Então, e quando Adão comeu a fruta que era proibida, Deus nos afastou da sua face, né? E quando a gente erra, a gente tem as consequências. Eu, quando não obedeci a minha mãe, o meu prêmio era a varada de goiabeira. Pô, quantas vezes eu apanhei da minha mãe de vara de goiabeira. No entanto, eu não a culpo, né? Eu agradeço pelas varadas que tomei, né? E isso me fez ser um bom homem, ser um bom pai, ser um bom marido, né? E
eu mereci, não deveriam, poderia ter sido também um bom homem, um bom pai e não ter apanhado. Mas muitas das vezes as varadas, né, é para nos corrigir. Isso era criança. E à medida que a gente vai crescendo, as consequências vão mudando, as consequências são maiores, né? E vai chegar um ponto que nós devemos responder por nossos atos, né? Quando vocês se tornarem homens de verdade, quando já estiverem na faculdade, serem maiores de idade, já poderem, né, escolher o que querem para suas vidas, serão outros pesos, né? O papai e a mamãe já não poderão responder por vocês, né? E ainda que o amor de mãe seja um amor semelhante ao do Senhor, né? Um amor incondicional, de querer trocar na sua própria vida pela vida de vocês. Muitas das vezes o amor de mãe é assim, é semelhante ao amor de Deus, nos ama incondicionalmente, mesmo tendo errado, continua nos amando, né? Deus falou, né? E Deus, né, não era um Deus de palavra, não, de palavra no sentido de dizer assim, só falava, né? A Bíblia fala, lá em Gênesis mesmo, que no final da tarde, toda a tarde, Deus estava com Adão, né? Estava no sentido literal mesmo, palpável, né? Que pôde ser tocado. Então Adão teve o privilégio de ver, de tocar em Deus, porque eles não tinham pecado. E a partir do pecado, a partir da desobediência, isso se quebrou, né? Deus não admite, né, o pecado, não admite. E fomos separados. E aí herdamos tudo isso, né? E Deus, né, toda vez que a gente erra, Deus ouve as nossas súplicas, né? E Deus quer consertar, né, refazer esse emendo, né? E quando Deus está falando com Moisés, né, e Deus fala através da sarça, né? Deus não pode estar presente porque sua face é tão perfeita, né, que nos consumiria. E Moisés pede ao Senhor para que ele pudesse ver, e Deus fala para Moisés: Moisés, a minha glória é tão perfeita que você não pode suportar, homem nenhum pode suportar. E Deus fala para Moisés, né, veria só a sombra. Quando Moisés vê simplesmente a sombra da face do Senhor, a sombra do Senhor, o rosto, o corpo de Moisés, né, se torna diferente, né? Tanto é que quando Moisés desce e o povo vê, né, como é que Moisés estava mais resplandecente, né, mais transformado. O povo sabia que houve alguma coisa, mas não sabia o que era, né? Isso é assim, né? Se nós obedecermos ao Senhor, a nossa vida será muito mais fácil. Então, nós herdamos as consequências de Adão, né? Todos pecaram e todos foram destituídos, ok, né? Então é uma batalha, né, que nós devemos estar cientes, que nós, quando decidimos escolher o Senhor, ouvir as suas vontades, né, fazer o bem, anunciar o seu plano de salvação, assim como acabamos de ler, né, que 1 João 3,8 vai falar dessa promessa, né, relembrar de que forma nós devemos nos comportar para que possamos receber
né? E quando Jesus estava lá no Calvário, né, não se cansou de falar do plano de salvação, apresentou o plano de salvação para os dois, né? Um aceitou e o outro não, né? E eles puderam estar com o Senhor. E é assim, ainda que as lutas venham, ainda que as tormentas venham, nós não podemos desistir, nós não podemos afrouxar a corda. Nós devemos sim, né, pegar todas as armas que o Senhor nos dá, né, e usarmos a nosso favor, né, falarmos desse plano de salvação, de que forma Jesus tem avançado na nossa vida, de que forma Jesus tem derrubado muros, de que forma Jesus tem derrubado muralhas, de que forma o Evangelho tem alcançado, tem transformado vida, né? De que forma Deus tem tirado as pessoas do mundo das drogas, dos viciados, transformado em pessoas de novo, né? Como família, né? A gente temos visto isso, nós temos aí vários testemunhos, a Bíblia tem falado que é possível e basta a gente criar, a gente precisa ter isso em mente, né? Esperar um momento, crer que a salvação virá, né? E obedecer, crer e esperar, né? Esperar no Senhor, isso que é mais importante, ok? Agora eu queria também que vocês pegassem a Bíblia novamente. Vamos ler aqui, ó, João 12, de 23 a 31. Evangelho de João. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo de que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem serve precisa seguir-me, e onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que lhe direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já glorifiquei, eu glorificarei novamente. A multidão que ali estava ouviu e disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz que veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Né? A gente acabou de ler um trecho, né, onde que Jesus faz se cumprir, né, o que Deus tinha planejado. E em todo momento, né, o importante é que no meio de todas essas dificuldades, toda a batalha, tem uma salvação, tem uma porta de esperança, né? As pessoas que estiveram no mundo naquela época, no Velho Testamento, né, todas aquelas provações, né, quando Abraão, né, quando Deus fala para Abraão que vai destruir Sodoma, e aí Abraão clama ao Senhor, né, que destruiria todas aquelas pessoas, né, e os justos também que ali estavam. E Deus fala para Abraão, né,
né, que por amor, né, por amor de Abraão, pela justificativa, salvaria o justo, separaria o justo, né, do ímpio ali. E Abraão lembra de Ló, né, sobrinho dos seus irmãos, e Deus faz o quê? Envia um anjo para tirar Ló lá de Sodoma. E aí o anjo vai, pega toda a sua família, mas a esposa de Ló, né, não obedeceu, porque quando a gente falou, vai e não olhe para trás, ela fez o quê? Olhou para trás. Ele pagou o preço, né? Eu falei para vocês, né, que toda desobediência tem um preço, né? Quando a gente não cumpre o que é para se fazer, tem um preço. E não é só uma vida espiritual não, tá, gente? Quando vocês crescerem, estiverem trabalhando, essa desobediência no trabalho para vocês também tem um preço. Quando o nosso papel é fazer o quê? Executar da melhor forma possível as nossas profissões, né? Cumprir com as nossas obrigações, que é o horário, não faltar, fazer a coisa da forma correta. E quando a gente não faz isso, deixa a desejar, o preço é a demissão, né? O preço é a promoção que não vem, né? E aí cada coisa tem o seu preço, tem o seu grau de castigo, né? De penalidade, né? Para cada ato há um preço, né? Então, se eu faço tudo direitinho, se eu não falto, se eu correspondo às expectativas do meu patrão, no final vai ter um preço sobre isso, pode ter certeza. Vai vir uma promoção, uma gratificação, um reconhecimento, tá bom? Então, a mulher de Ló pagou um preço, foi estrada de sal. A desobediência gera uma consequência, né? Mas o importante, né, que todo em meio a todas essas turbulências, Deus fez um plano de salvação. E foi o quê? Foi enviar o seu filho Jesus, né, preparar. E desde que Jesus começa a ensinar, né, a falar do plano da salvação de seu Pai, das Escrituras, né, dos próprios seu povo, Jesus, né, foi tentado, né, a não fazer isso. Satanás não queria que esse plano de salvação se cumprisse. Um novo Adão estava aí, né, mas agora não era um Adão fruto de carne, mas sim um fruto espiritual, né? E por isso que na Bíblia, quando a gente fala que Jesus, eu já o glorifiquei e eu glorificarei de novo, né? Quando Jesus está sendo crucificado nesse texto, em que o Pai fala, eu já o te glorificarei, eu já o glorifiquei e glorificarei novamente, né? Porque Deus sabia quem era Jesus. As suas ações deixava claro de que ele cumpriria aquilo que foi estabelecido pelo Pai, né? Jesus não temeu os homens. Jesus temia simplesmente o amor do Pai. O temor de Jesus, ainda, né, que quando Jesus, né, clama, Pai, livra-me desta dor. E quando Jesus, né, vai lá orar, ele sabe que o momento está se aproximando, que ele sentiria essa dor, né, uma dor de carne. E ele clama ao Senhor porque a carne falava, né, para que, mas ao mesmo tempo, quando ele pede, né, Pai, que afasta-se esse cálice de mim, e Jesus fala assim, mas que não cumpra a minha vontade, a sua vontade, né?
E aí o pai já sabia que queria acontecer, né? E Jesus não o trairia, né? Porque Jesus era Deus, né? Bom, meus queridos, é uma saudade muito grande, mas eu creio que nós vamos sair, nós vamos estarmos de novo na nossa igreja, nos confraternizando, e vamos, né, marcar que assim que a gente puder, vamos fazer uma grande festa para a gente poder se lembrar lá na nossa sala, nos confraternizarmos, nos abraçarmos, né, do jeito que o brasileiro gosta. Ok? Então tenha uma boa semana, fica com Deus.